Ei galera, tudo bem com vocês? Gente, como vocês viram no vídeo de hoje eu vim contar como eu consegui construir minha casa própria recebendo um salário na época. Gente, quando eu comecei a construir era 2014, né? Eu tava com 23 anos na época e assim, tudo começou porque infelizmente eu recebi a indenização do falecimento da minha mãe, meus irmãos também, né? E aí eu tava com esse dinheiro parado lá, não sabia o que fazer, né? E na época eu morava na casa de uma prima minha, de favor, vamos dizer assim. E na casa dela, gente, eu pagava só a luz, independente do valor que tivesse. Se tivesse um valor baixo, eu pagava, se tivesse um valor mais alto, eu pagava também. E aí, o pai da minha irmã, que nós somos pais diferentes e a mesma mãe, ele foi e falou que tinha um lote vendendo. Só que era um loteamento novo, gente. Na verdade, praticamente nem tinha casa ainda, principalmente ainda na rua que eu morava. Na rua que eu morava, não, na rua que eu ia construir, né? Aí ele perguntou se eu não queria comprar o lote. Só que era 5 mil o lote, né? E eu tinha 3 mil, que era o valor da indenização, que era a minha parte. Aí eu fui e perguntei ao meu irmão. Perguntei todos os meus irmãos, na verdade, mas eu acho que já tinha gastado dinheiro, um não queria e tal. E o único que tinha dinheiro era o meu irmão mais novo. Aí, graças a Deus. Aí eu perguntei a ele se ele queria comprar o lote comigo. E ele aceitou e nós compramos o lote e dividimos ao meio, né? Eu comecei a construir, então eu fiz na frente e ele ia fechar a parte dele no fundo. Só que nós dividimos o lote no meio certinho e eu fechei a minha parte, né? Enfim. Mas quando eu fui começar a mexer, aí ia fazer o alicerce, né? Não tinha nem feito o muro, não. Eu falei que eu fechei minha parte, mas eu comecei a fazer o alicerce primeiro, né? E assim, gente, quando eu fui mexer também, eu trabalhava em casa de família e recebi um salário. Na época eu não lembro quanto que estava o salário, não, mas eu vou olhar em 2014 e coloco aqui na tela para vocês terem uma noção mais ou menos. E aí eu queria já fazer o alicerce, né? Porque eu já estava toda empolgada. E aí, como eu não tinha muitos gastos, né? Até então só pagava conta de luz e ficava gastando com bobeira. Aí fui empolguei para construir logo. Só que aí eu fui fazer um orçamento com o pedreiro, gente. E ele, assim, para fazer o alicerce e fazer a alvenaria, né, que chama para levantar as paredes, me cobrou um preço muito alto. Tipo assim, eu falei, nossa, eu vou demorar muito para juntar esse dinheiro, né, para pagar ele e ainda comprar o material para ele fazer as coisas. Eu falei, não tenho. Aí eu dei uma desanimada, assim, porque eu falei, nossa, até que eu junto esse dinheiro, né? Porque não era um valor muito baixo, gente. Eu não lembro, só sei que ficou um valor alto, sabe? Aí desanimei. Aí o tio da minha irmã foi e falou comigo que ele faria pra mim levantar, só que ele ia fazer só a alvenaria, levantar só as paredes, ia cobrar um valor mais baixo pra mim. E o valor assim, nossa, nem se compara, o valor que eu ia pagar ele pra levantar as paredes e comprar o material ia dar assim, nem se comparava o valor que o outro pedreiro tinha cobrado só pra levantar, fazer a alvenaria pra mim e o alicerce, né? Enfim. Aí, assim, como eu ia ter que fazer o alicerce, de qualquer jeito eu ia ter que pagar o pedreiro. E o pedreiro tava cobrando caro também. Eu tô assim, gente, mas que absurdo. Tipo, gente, não é desmerecendo o serviço de ninguém, entendeu? Mas como assim, eu não tinha esse dinheiro. Eu recebia um salário, só que eu pagava a luz, tinha os meus gastos, né? Porque, tipo assim, quando eu queria comer alguma coisa diferente, eu comprava. Porque a minha cabeça ainda era essa. Quando eu queria comer alguma coisa diferente, eu tinha que comprar uma roupa pra sair, alguma coisa assim, essas coisas assim, pessoal da gente, quem é mulher aí sabe, né? Todo mês tem e tal, remédios. E aí o meu irmão falou assim, se você esperar, meu irmão, meus irmãos e meu cunhado, né? Se você esperar o mês que a gente tirar férias, aí a gente vai aí e faz o alicerce pra você. Aí você compra só o material. Eu falei, glória a Deus, né? Meu bebê acordou, gente. Aí, gente, esse salário que vinha. Só que eu não tenho muita certeza se foi nas férias ou se era um feriado prolongado, porque veio todo mundo. E aí, enfim, só sei que eu deixei o material todo comprado, porque assim, só de fazer o alicerce, né? Foi o primeiro passo foi fazer o alicerce, então era só gastar com o cimento, as ferragens, o que fosse usado aí na parte do alicerce. Aí veio todo mundo, minhas cunhadas, meus irmãos, meu cunhado. Ai, gente, mas foi muito bom, foi tão gratificante, tipo, começar, sabe? Me deu um gás. E aí,
Depois que acabou o alicerce, tudo pronto, eu acho que eles voltaram, porque, tipo assim, aí eu ia ter que juntar o dinheiro, né, pra dar o tio da minha irmã pra ele levantar as paredes pra mim. Mas como eu já tinha gastado no alicerce, eu acho que eu demorei uns meses, não lembro quanto tempo, mas juntei dinheiro uns meses pra pagar ele, né, e comprar os tijolos. Mas não foi muito demorado, não, foi uns meses. Aí, enfim, comecei. Levantei os tijolos, eu, nossa, super empolgada. Aí, assim, depois que eu levantei, fiz a alvenaria, eu fui pedir ele pra fazer também o contrapiso pra mim. Mas, gente, quando eu falo assim, fui pedir, tipo assim, ele acabou a alvenaria e eu demorei uns 4 meses, 3 meses, entendeu? Pra juntar dinheiro pra comprar, pra fazer outra coisa, entendeu? É tipo juntar dinheiro pra comprar cimento e o que fosse gastar pra fazer o alicerce. Enfim, aí ele foi e fez também o contrapiso da casa, deixou no chão grosso que a gente fala aqui. Acho que é contrapiso mesmo. Aí ficou, levantou as paredes e aí pronto, aí eu dei uma parada, né? Porque aí o próximo passo pra mim era fazer a laje, que ia ser o que pra mim ia gastar muito mais, né? E aí na época, tipo assim, eu tava juntando dinheiro, mas também na minha cabeça, gente, eu juntar, na minha cabeça não, né? Eu tinha que juntar o dinheiro e tava pensando assim, que logo quando eu acabasse de construir, eu ia querer morar na casa. Então eu tava focando também em comprar minhas coisas, né? Tipo geladeira, fogão, né? Cama, o que tivesse que comprar. Então eu tava dando uma economizada também, assim, juntando o dinheiro à parte pra não muita coisa, né? Pra comprar essas coisas que eu fosse precisar. Aí quando foi. Eu tava demorando, acho que da alvenaria pra eu construir a laje, eu acho que eu gastei mais tempo, assim, porque ia gastar um bom dinheiro, né? Aí a minha patroa foi me propôs fazer que eu fizesse acordo com ela, né? Que aí é como se ela estivesse mandando embora, eu ia receber e ainda pegar os meses de seguro. Aí eu aceitei. Teve gente na época, gente, que ainda falou comigo assim: ah, você vai pegar o seu fundo de garantia agora, que não sei o quê, né? Aquele monte de coisa. Mas eu penso assim, gente, qual coisa mais importante, assim, além da saúde, né? Qual coisa mais importante que eu ia querer gastar, tipo, um fundo de garantia, né? Aí eu nem liguei, pra mim tava sendo o máximo. E aí, nossa, eu fiquei muito feliz quando eu comprei as coisas pra fazer a laje. Meu Deus do céu. Aí, pra montar lá, eu fui, comprei, né, o material, fiz o acordo, né? Comprei o material e meu irmão foi, um dos meus irmãos veio de Belo Horizonte com o colega dele. E ele ia montar a laje pra mim e, né, eu fui ia ter que arrumar as pessoas pra bater a laje, no caso, né, que é no dia mesmo do processo e tal. Gente, só sei que o pai da minha irmã arrumou um pessoal lá, nem foi muita gente, porque assim, eu tava meio variada das coisas, um monte de coisa pra arrumar, eu já não dormia. Mas, gente, eu também não gastava um centavo com nada, nem roupa, nem nada. Eu acho que eu não comprei uma calcinha nesse processo, assim, do alicerce até a laje, eu acho. Eu acho que eu não tava gastando com nada, nada mesmo. Eu tava bem focada mesmo. E aí, no dia da laje, fomos lá. Fomos não, meu pai arrumou um pessoal, teve pouquíssima gente. Eu nem sei se tive umas 6 ou 7 pessoas assim. E minha casa é relativamente grande, eu acho, né, pela quantidade de pessoas que foi. Enfim, aí veio, acho que tava dois dos meus irmãos, meu pai, o pai da minha irmã, o tio da minha irmã que foi o que construiu a casa, e tinha mais uns dois lá, eu acho. Mais um tio da minha irmã, tinha dois tios da minha irmã, se eu não me engano. E mais umas outras 2 pessoas lá, eu acho. Mas se tiver foto eu vou colocar pra vocês. Aí, enfim, batemos a laje. Nossa, gente, meu olho tava fundo. Eu não conseguia nem dormir. Eu acho que misturava aquela ansiedade, o medo de não dar conta de tipo de concluir, sabe? E aí, gente, essas pessoas eu não paguei nada pra elas. Não quiseram nada. Falaram que se eu fizesse um almoço pra elas, né, já pagava. Aí eu fui e fiz arroz com feijoada e farofa. Fiz não, eu comprei as coisas para fazer. Eu lembro que acho que eu fiz o arroz e a mulher do pai da minha irmã foi e fez a feijoada para mim. Eu acho que foi isso mesmo, foi. Aí
acabou a laje, graças a Deus. O povo foi lá, almoçou e tal, gente, eu fiquei imensamente grata. E assim, gente, no meio desse processo, assim, de bate lá, de faz isso, faz aquilo, é um monte de gente ajudando, sabe? Aí, quando a gente foi até bater a laje também, um colega do pai da minha irmã foi e ofereceu pra gente não, pra mim, né, que ele falou que ia me emprestar a bitorneira, né, que fala que fica lá batendo lá, porque ia adiantar muito mais o processo, muito mais rápido, né? Aí, graças a Deus, nossa, Deus do céu, a hora que eu vi esse homem na rua, meu sorriso, né, ia até a orelha. Enfim, aí terminei de fazer a laje e dei uma parada. Aí fui juntar dinheiro, mais dinheiro, né? E sem gastar nada também. Aí chegou a fase do que o povo fala que é o mais caro, né? Que é o acabamento, no caso. Que eu já tinha batido a laje, estava tudo fechadinho a casa. E eu acho. Aí o meu irmão foi, um dos meus irmãos, tava tirando férias e ele falou assim: Lu, você junta o dinheiro, porque tipo assim, gente, eu podia arrumar qualquer pedreiro aqui também, mas assim, como eram meus irmãos, às vezes assim, que eles queriam receber, ainda cobrava um pouco mais barato de mim, então compensava, né? Eu tava ajudando eles com dinheiro, né? E eles me ajudavam cobrando mais barato. Aí ele falou assim, se você quiser, eu vou aí e reboco a casa pra você. Aí eu falei, claro que quero, né? Aí acabou que ele ainda pagou meu pai pra ajudar ele a rebocar a casa. Aí o meu irmão mais novo foi e rebocou a casa pra mim. Aí nessa fase do acabamento, gente, eu acho que foi uma das fases assim mais tranquilas pra mim, porque eu tava juntando dinheiro pra comprar as coisas e eu acho que eu recebi muita coisa assim de ajuda, sabe? E, se eu não me engano, meu cunhado pagou as duas portas lá de casa, eu ganhei as janelas e alguns móveis eu ganhei também. Meu cunhado me deu fogão, né? Eu tinha comprado a geladeira já. A cama era a minha caminha de solteiro, que eu já dormia na casa da minha prima. Não tinha guarda-roupa, que eu guardava minha roupa naquelas sapateiras que tinha antigamente umas divisórias assim. Era lá que eu guardava minha roupa. Minha cozinha tava toda montada, porque assim, nesse processo de construir a casa, vou voltar um pouco, viu, gente? Mas nesse processo de construir a casa, eu fui comecei a namorar. E na época, a minha sogra foi, minha sogra, e me deu o armário. Então a minha cozinha tava toda montada. Eu ganhei o armário, ganhei o fogão, tinha comprado a geladeira e tinha comprado também um móvel que fica embaixo, um armário que fica debaixo da pia, que já era a pia e o armário, né? Então a cozinha tava toda montada. Já ultrapassei, mas eu vou voltar para falar. Aí começamos, né? Meu irmão rebocou e eu queria colocar o piso, só que eu queria colocar o piso da casa toda. Aí foi aquele desespero, porque assim, eu queria colocar tudo de uma vez e não tinha dinheiro pra pôr tudo de uma vez, porque tava pagando a geladeira e tava comprando mais umas coisinhas, né? Tipo, o que faltasse de vasilha e tal. Aí a minha patroa foi me propor. Gente, olha só, o tanto que de um passo pro outro foi uma coisa assim um pouco mais longa. Que assim, eu fiz acerto, peguei seguro, passou um tempo até eu chegar nessa fase do acabamento, minha patroa foi e perguntou se eu queria fazer acordo de novo. Então, eu acho que já tinha passado mais de um ano, uns 2 anos, se eu não me engano. Aí eu fui quis fazer o acordo de novo. Fiz, peguei e comprei todo o piso da minha casa. Todo, branco, do jeito que eu quis, grande, lindo. E aí, gente, eu comprei o piso todo e o revestimento da cozinha e do banheiro todo. E aí, né, já tinha colocado as portas, já tinha colocado a janela. E aí, na época eu comecei a namorar, igual eu tô falando. E fui e fechei. Aí eu acho que fechar assim, antes de eu colocar as portas de janela, porque era de vidro a janela, aí eu fui e fiz o muro, que foi o tio da minha irmã que foi lá e fez o muro pra mim. Também me cobrou um pouco mais em conta. E graças a Deus, tava fechado. Tinha comprado meu portão também, fechei tudo. Coloquei o tanque lá e, nossa, ai, enfim, acabou a casa. Acabou assim, né? Porque a obra nunca acaba, né, gente? Mas aí eu mudei pra lá e faltando algumas coisas assim, né? Aí a minha patroa, ela tinha um sofá que foi de quando ela casou, tinha muito tempo que tava lá e ela ia comprar outro e me deu. Ela falou: você quer? Eu falei assim: quero. Aí eu reformei o sofá. Meu namorado na época foi, que hoje é meu marido, né? Pagou um amigo dele pra colocar gesso, né, nas paredes só da sala. E minha cozinha tava toda no, como que é o nome? No revestimento.
Gente, mas aí a gente fez acordo, né? Aí, como eu tinha que comprar uma coisa e outra, pagar o que ainda, as dívidas que tinha pra trás, o que eu já tinha feito. E aí, eu lembro que eu dividi esse piso, acho que de umas 12 vezes, se eu não me engano, porque assim, não ficou barato. Quem já construiu, eu, então, que mexe com essas coisas, sabe que não é barato, né? E aí, gente, não é só o piso, né? Você tem que comprar rejunte, tem que comprar argamassa, tem que comprar não sei o quê. Eu acho que eu tive que comprar mais cimento para nivelar o piso, né? Para ficar um trem certinho. Então, é gasto que não tinha fim. Mas, assim, deu tudo certo, gente. Eu falando assim, parece rápido. Mas esse processo de eu começar até eu terminar e falar assim, tô entrando para casa, foram 6 anos construindo. 6 anos. Porque é igual eu tô falando, construía um pouco, parava, alguém me ajudava, me dava isso, me dava aquilo. Mesmo assim, eu acho que demorou assim, relativamente, né? Porque eu praticamente fazendo sozinha, igual eu ganhei muita ajuda de mão de obra, mas assim, eu acho que o que eu ganhei mais ajuda mesmo foi nos acabamentos, né? Ai, gente, aí foi isso. Fiz acordo 2 vezes, né? Gastei, tipo, meu FGTS 2 vezes. Não deu, nem juntou muita coisa, não, né? Porque, tipo, de 2 anos pra fazer de novo. E foi isso. Na época eu falava, gente, nem me chama pra ir em lugar nenhum, porque eu não quero, eu tava tão focada. Mas foi muito gratificante, gente. E eu terminei de construir a casa. Nossa, eu não via a hora, assim. Não é falando mal hoje, que ela sabe que eu sou grata por ter morado na casa dela, gente, mas morar na casa dos outros não é bom. Tipo assim, no início é até bom que a gente, tipo, é na casa da minha prima, a gente conversava muito, mas chega uma hora que a gente sente que tá incomodando, sabe? Então eu precisava. E por praticamente ter morado a minha vida toda assim, porque nós chegamos aqui nessa cidade onde eu moro hoje, eu tava com 9, 10 anos, se eu não me engano. Aí a minha tia foi e pediu pra eu morar com ela e minha mãe deixou. Então, praticamente desde 9, 10 anos que eu moro na casa dos outros, entendeu? Morei pouquíssimo tempo assim com minha mãe. Depois fui morar em Belo Horizonte, trabalhei 7 anos na casa de família, então já foi 7 anos morando na casa dos outros. Cheguei aqui, fui morar na casa dessa prima minha, né? E aí eu acho que tinha um ano que eu tava morando na casa dela, eu fui comecei a construir. E aí foi esse processo, mas eu morei 7 anos na casa dessa prima minha, porque também fiquei 6 anos construindo, né? E aí eu fui, mudei pra essa casa minha, graças a Deus. Nossa, foi acho que a maior conquista, assim, que eu me orgulho muito de falar que eu consegui. Não foi fácil, a gente falando assim, pula muita coisa, sabe? Mas foram muitas noites sem dormir, preocupação se ia, se não ia, se ia dar conta, se não ia dar conta, deve alguém, deve fulano, porque assim, apesar dos acertos, gente, as coisas são tão caras que o dinheiro vai embora num estalo, né? E aí é igual eu tô falando, nesse processo, assim, apesar dos acertos de eu estar pagando as pessoas, eu tive que pagar para reformar o sofá, tive que fazer minha primeira compra para eu mudar para casa. Tinha as coisas do banheiro, tipo pia, chuveiro, essas pequenas coisas assim, entendeu? E acabou que eu mudei para lá, não tinha nem porta nos quartos, no banheiro não tinha porta, eu tinha colocado uma cortina lá no banheiro, porque eu queria muito mudar, sabe? Nossa. Aí eu morei pouco tempo lá, gente, mas eu não sei nem se eu vou fazer outro vídeo falando, mas na semana que eu mudei, o meu namorado, meu atual marido, ele foi e ele já estava planejando fazer isso, né? Tava planejando comprar uma casa, que é a casa que a gente mora hoje. E eu morei, eu acho que umas 2 semanas na casa lá. Por quê? Eu acho que eu vou falar logo nesse vídeo, porque não vou fazer mais vídeo falando sobre isso, não. Ele comprou uma casa porque é na rua dos pais dele. E o bairro aqui é bem melhor. Porque, igual eu falei com vocês, o bairro lá, gente, era loteamento novo e não tinha casa nenhuma. Se eu tiver foto de como era a rua lá quando eu comprei, vou deixar aí pra vocês. E assim, na época eu fazia faculdade, gente, à noite. E aí era muito deserto pra eu sair da faculdade e ir embora sozinha, como não tinha ninguém. Aí, assim, eu acho que os planos de Deus, né? A gente não sabe. Na mesma semana que eu mudei, ele foi e pegou a chave da casa que a gente mora hoje, que é uma casa financiada, né? Mas assim, o lugar é bem melhor, era muito mais tranquilo para eu sair da faculdade à noite e vir. Aí eu fui e aluguei a minha casa lá, entendeu? Mas assim, só de saber que é a minha casa, o povo na época até falou assim, nossa, vai alugar, eu tô assim, gente, mas não vai deixar de ser minha casa, entendeu?
E assim, é conquista. Ninguém vai tirar isso de mim, de ter conseguido, né? E aí é isso. Aí eu tenho a minha casa lá, que hoje em dia está alugada, e tenho essa casa aqui que meu marido comprou, que agora é nossa, né? Porque nós casamos, aquela lá também é nossa, porque... Aí é isso, gente. Enfim, e aí meu irmão foi, que é o meu irmão comprou lote comigo, quis comprar um outro lote aqui na minha cidade mesmo. Que ele mora em Belo Horizonte, mas quis comprar um outro lote aqui e perguntou se eu queria comprar a parte dele lá, que no caso era o restante do lote no fundo. Aí meu marido foi, me deu dinheiro e eu comprei. Ele pediu 5 mil pelo pedaço dele lá do fundo. Aí compramos e o lote agora é todo meu, que é 12,5 por 30, né? Aí essa é a medida do lote com a casa lá. E é isso, gente. Acho que a maior conquista, assim, não é fácil para quem tá pensando em construir, não é fácil. Tem que abrir mão de muita coisa, porque, assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, gente. Eu sou muito caseira também, sabe? Meu marido também é. Quando a gente tava namorando, não tinha. Quando a gente saía, era, vamos ali comer uma pizza, uma coisa, mas muito vez ou outra, sabe? Porque os horários que ele trabalhava também, trabalhava muito à noite. Então, a gente quase não saía. A gente já não era muito sair. Então, não saía muito por causa disso também, dos horários de serviço dele. Então, não foi sofrimento, assim, pra mim não poder sair. Tipo, eu gosto de viajar. Mas eu ia muito para Belo Horizonte, porque para ver meus irmãos que moram lá e tal, mas fora isso, eu não sofri muito assim, não posso sair. Mas eu me regrei de muita coisa, igual eu tô falando. Ah, vai comprar isso, é bobeira, vamos ali, vamos num parque nisso. Aí eu evitava o máximo possível. Tipo, não deixei de viver, né? Porque às vezes, vamos, não sei o quê. Aí no último caso eu ia, mas para gastar o mínimo, sabe? Não ia para esbanjar para ninguém, fazer gracinha para ninguém. Eu acho que roupa, gente, nesse processo, eu juro, se eu tiver comprado umas 2 vezes, foi muito, sabe? Nesses 6 anos que eu tava construindo, que eu tava muito focada mesmo. E assim, como eu não fazia questão de estar em festa, então eu usava as roupas que eu tinha em casa. Comprei o mínimo possível mesmo. A gente tem que abrir mão de muita coisa, gente, porque não é fácil. E assim, eu tava tão decidida a não morar mais na casa dos outros que pra mim, não, mas eu fiz com muito prazer mesmo, e graças a Deus, nossa. E a hora que acabou tudo assim, gente, se eu for falar tudo, até o processo dessa casa, meus testemunhos, assim, de que eu terminei um relacionamento por causa de casa, sabe? Que a pessoa falou que tinha uma casa, aí esperou chegar, tipo, no dia do casamento pra falar comigo que não tinha. No dia não, um dia antes, sabe? E aí nós terminamos por causa disso. Enfim, é muita história. Mas aí depois que eu consegui construir minha casa e de ter essa hoje, sabe? Eu falo assim, gente, mas Deus me honrou de um jeito, porque eu terminei um relacionamento por causa de uma casa. E aí Deus vai me dar 2 casas, né? E eu construí a minha praticamente, assim, né? Com a ajuda dos meus irmãos, da minha família, de quem gosta de mim e tudo, mas, nossa, não tem explicação do tanto que é gratificante. E é isso, gente. É abrir mão mesmo, é evitar muitas farras. Seus amigos vão chamar mesmo pra sair, porque assim, se você não estiver andando com quem tá nos mesmos objetivos que você, não dá certo. Porque se tiver muita amizade, gente, vai ser farra mesmo todo final de semana, vai te chamar pra sair, você vai falar que não dá pra ir, a pessoa vai te encher o saco, porque até hoje é assim, gente. Eu assim, mesmo sem estar construindo, tem vezes assim que eu tô com objetivo, exemplo, eu quero comprar um guarda-roupa novo aqui pra casa. Aí as pessoas me chamam pra sair e eu falo, não vou. Lógico que eu não falo assim, não, eu tô guardando dinheiro porque eu quero fazer isso. E eu falo lá, não dá, ou então eu tô sem grana. Fala assim, sabe? Aí a pessoa vai e me xinga, fala, fica aí então, plantada dentro da sua casa, que isso é aquilo, sabe? É isso que eu escuto até hoje, sabe? Então, pra vocês terem noção de quantas coisas eu não ouvi nesse processo de 6 anos que eu tava construindo. Então, você tem um objetivo, fica focado mesmo, vai dar certo. Não é fácil, porque nada é fácil, não. A gente aguenta muita coisa, sabe? Quando precisa. Igual eu falo que a gente aguenta muita humilhação pra conseguir as coisas da gente. Porque humilhação, assim, né? Depende do ponto de vista de quem vê. Igual teve, eu acho que eu tava, não sei em que parte da casa que eu tava construindo, que eu fui e pedi meu patrão. Tá. Eu acho que eu ia fazer o piso e eu fui pedir meu patrão, se não me engano. Se não me engano, não, certeza. Acho que 2 mil, pra ele tipo, me adiantar 2 mil do meu salário. Aí ele foi e falou comigo assim que
até emprestava, mas que as coisas não funcionavam assim, que não sei o que. Nossa, mas eu engoli seco, assim, porque eu tava precisando. Aí eu fui e mandei pra ele assim, não, eu só perguntei, se não tiver jeito, pode deixar. Ele, não, a gente vai arrumar que não sei o que. Aí foi nesse processo aí de eu ter pedido que ela foi e me propôs o segundo acordo, no caso. Mas é isso, sabe? É aguentar as pessoas falando as coisas com você e você tem que ficar calada. Por quê? Porque você precisa, né? A hora que eu falo isso, chega, dá um nó assim na garganta, porque é lembrar de. A gente passa, sabe? Eu acho que teve muitas mais coisas assim que eu passei que, sei lá, a gente guarda umas mágoas das coisas que não tem necessidade, mas. Ai, é isso. E também é as humilhações que a gente passa na casa dos outros. E acho que tudo isso dá forças, né? Pra gente conseguir nossos objetivos. E é por isso que, graças a Deus, deu tudo certo pra mim. E é isso, gente. Foi assim que eu consegui construir minha casinha. Aí eu vou deixar umas fotos aí pra vocês verem como que ficou lá, tá bom? É isso, gente. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal pra me ajudar. Eu